Boa tarde para os meus amigos, né? Estamos aqui nessa tardezinha, né, para te abençoar a tua vida, né? E que você possa abrir a sua Bíblia aí na sua casa, em Tiago, no capítulo 5, versículo 17, né? Pega a sua Bíblia aí para você ver. Quero falar aqui sobre a oração, né? O que é a oração? Para você, o que é a oração? Pega um dicionário, porque tem muitos irmãos evangélicos, né, que eles, quando falam de oração, que tem o mesmo sentido, né, o mesmo sentido de rezar, né, ele se escandaliza. E eu quero falar aqui não apenas para evangélico, mas para quem não são, porque todos nós temos um Criador, um Deus que se importa conosco, né? E quero te falar essa manhã. Oração significa súplicas a Deus ou aos santos, no significado de oração. E o significado de rezar tem a mesma conotação. Súplicas a Deus e aos santos, né? E quero te oferecer Tiago, no capítulo 5, versículo 17. Diz da seguinte maneira, que Elias era homem sujeito às mesmas paixões, sentimentos. Outra versão diz sentimento. Outra versão diz que ele era fraco. Outra versão diz que ele era pobre, né? E ele orou, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele orou novamente e a terra produziu seu fruto. Choveu e produziu seu fruto, né? Para você ver o poder que tem a oração. Então Elias era homem sujeito às mesmas paixões, sentimentos, e ele pediu a Deus, ele rogou a Deus. Mas primeiramente eu quero te perguntar se você ora, né? Se você tem orado, se você tem buscado a Deus. Eu quero te mostrar alguns segredos para que você, né, possa ser abençoado por Deus, né? Que você possa ser abençoado por Deus. E o primeiro que você tem que fazer, né, no capítulo 6, lá de Mateus, versículo 6, ele dá uma instrução para os seus discípulos, né, o modelo da oração. Como é que você deve orar? É entrar no teu quarto, fecha a tua porta, que teu pai, em secreto, ele vai te recompensar, né? Ora em secreto. Muitas pessoas hoje em dia querem orar, mas eles querem expor. Estão expondo nas redes sociais, até mesmo, né? Eles expõem a sua oração. E tem coisas que só Deus, né? Só Deus que tem que ficar sabendo deste segredo teu, né? Que muitas das vezes os amigos não vão compreender. E eu quero te perguntar de que maneira você está orando também, né? De que maneira para esta oração ser atendida. E que você possa abrir a sua Bíblia em Lucas no capítulo 18, versículo 9 a 14. A Bíblia diz que Jesus traçou uma parábola, né? Jesus, sendo Deus, conhece o coração dos homens, e ele fala uma parábola, uma ilustraçãozinha, uma pequena história de um fariseu e de um publicano que subiram a orar. O fariseu, ele confiava em si mesmo. Ele confiava na sua posição, ele confiava na sua oração. E a Bíblia diz que ele orava de si para si mesmo, dizendo assim, que ele não era como os 10 mais homens, pecadores, ele dava o dízimo, ele dava oferta. E Jesus fala que aquele homem não foi atendido. Já o publicano, ele orava dizendo assim, para Deus ter misericórdia dele, pecador, né? Se a nossa oração for uma oração arrogante, uma oração visando apenas acusação a outras pessoas, a nossa oração não vai ser atendida. Eu conheço muitos irmãos, até mesmo evangélico, que ele ora, mas a oração dele é para Deus entrar com a espada na vida do fulano, para Deus matar o fulano, e esse tipo de oração Deus não atende, né? Capítulo 66, versículo 18 de Salmo diz assim, que se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá, né? Se você tem iniquidade, se você tem maldade, se o propósito da oração é ruim, Deus não vai atender. E Mateus, no capítulo 6, 9 a 13, dá um modelo de oração que Deus recebe. Qual é o modelo de oração? Louvar a Deus, bendizer a Deus, pedir perdão, pedir o pão de cada dia, né? Vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Será que nós estamos perdoando aqueles que nos devem? Não é?
Será que você tem perdoado? Tem muito crente mesmo, crente que se diz que vai para o céu, mas o coração é negro, ele não dá a paz do Senhor, ele não sauda um amigo com um bom dia, então fica difícil ir para o céu. Porque no capítulo 6 de Mateus, versículo 14 a 15, Jesus está dizendo para os seus discípulos: se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai perdoará também a vossa. Mas se não perdoardes aos homens as vossas ofensas, também Deus não perdoará a vossa. Aqui é um segredo da oração. Segredo da oração para ser atendido. Qual o segredo da oração para ser atendido? Leia capítulo 15, versículo 7 de João. Jesus chega e diz assim, se vós estiverdes em mim, a minha palavra estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Se a palavra de Cristo estiver em nós, está entendendo? Nós pediremos tudo e será feito. Leia no capítulo 28 lá de Provérbios. Capítulo 28 de Provérbios diz da seguinte maneira, né? Capítulo 28, versículo 13. Que aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas quem confessa e deixa alcança a misericórdia, né? No mesmo capítulo diz assim que a oração do justo é abominável, a do injusto é abominação para o Senhor. Então veja como é que você está orando, né, para ser atendido, porque Deus ainda atende a oração do seu povo, né? Deus atende até mesmo uma sentença que Deus dá na vida do ser humano. Deus ele muda quando há um arrependimento, quando há uma contrição, quando há um quebrantamento, né? Leia capítulo 20 de 2 Reis. A Bíblia diz que o profeta Isaías foi uma profecia diretiva de Deus. Deus mandou o profeta na casa do rei Ezequias e diz assim: põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás. E a Bíblia diz que aquele rei, ele chorou. Ele disse para Deus: Senhor, lembra-te que eu andei diante de ti em verdade, com sinceridade, e fiz o que era reto diante de ti. Ou seja, o crente, ele tem que ter crédito diante de Deus. Será que eu tenho crédito? Será que você tem crédito? E a Bíblia diz que Deus acrescentou 15 anos na vida de Ezequias, do rei Ezequias. E eu quero te abençoar com estas palavras. Ore a Deus uma oração, né? Não de arrogância, não de diminuir as pessoas, que tem pessoas que diminuem outras. Ele se acha mais santo do que os outros, ele se acha melhor. E para com Deus não existe o melhor. O melhor é nós se dobrar diante dele, que ele está pronto a nos perdoar. Deixo um abraço a você nessa tarde, que Deus possa te abençoar. Medita nestes versículos, né? Medita nestes versículos, que Deus vai te abençoar. E oramos pela nossa nação para que Deus cure deste mal, desta praga, né? E Deus possa abençoar cada um em nome de Jesus. Oremos uns pelos outros, e Deus com certeza nos abençoará.